com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Mensagens aqui no 991869070. Nós perguntamos no começo do programa se você ainda costuma comprar em sites internacionais, né? Especialmente as brusinhas. Bom dia, Sandra e Felipe. Boa sexta. É o Ricardo Jardim Miriam. Compro apenas nos mercados nacionais, entre aspas. Mercado Livre, Amazon, etc. Não confio nos internacionais. Já tive problemas com eles. E você aí, né? A gente perguntou exatamente porque a gente lembra do imposto mais alto, né? Que foi aplicado para a importação de produtos nas compras online. Especialmente da China, né? A famosa taxação sobre importados que pesou ou deveria pesar aí no bolso, né? Mudando preços, derrubando o hábito aí dos brasileiros pela compra online. Só que não foi muito bem o que aconteceu, né? Porque as compras em sites, em marketplace chineses, por exemplo, seguem firmes, enquanto o e-commerce nacional entra numa fase também de crescimento mais maduro e competitivo. Tanto que em 2026 o setor deve movimentar mais de 258 bilhões de reais, com novos consumidores, mais tecnologia e uma disputa cada vez mais sofisticada pela atenção e pelo clique do cliente. Nesse caso, não vence quem vende mais barato, mas quem entende melhor o consumidor. Usa dados, inteligência artificial e estratégias inteligentes para competir no mercado globalizado. Aí o Wilson mandou aqui mensagem. A minha mulher tem até um container em Santos só para pôr as bugigangas que ela compra. Olha, eu conheço gente que recebe todo dia alguns, eu conheço sabe? Também. Quem mora na zona rural, às vezes tem aquele ponto de apoio na cidade. Isso. E depois faz a distribuição pros vizinhos, sabe? Então tem gente sim aproveitando, né? Não só do mercado internacional, mas também do comércio nacional, né? E sobre isso que a gente vai conversar, Felipe, com o Fernando Manzano, que é o presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce. Está conectado aqui com a gente. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia Sandra, bom dia Felipe, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Muito bom dia. E quando a gente inicia falando dessa questão da taxação sobre os importados, especialmente, né, os chineses, o brasileiro continua comprando online. Então, o que explica essa resiliência aí do consumidor digital, hein? Até quando teve a taxação, né, existia obviamente essa preocupação, mas tem alguns fatores que justificam ali essa consistência do crescimento do e-commerce, seja do mercado interno, seja do mercado também cross-border, que a gente fala, né, dessa compra internacional. A gente sabe que nos últimos anos tivemos dificuldades ali de inflação, né? Então diminuiu a questão de crédito, o parcelamento no cartão também foi sendo comprimido, né? Sendo pressionado ali para ter ou menos parcelas por conta que o juro estava alto. Então isso fez uma certa pressão ali no consumo. Historicamente ali também dentro do e-commerce, todos os momentos que tiveram crises, né? A gente pegando ali desde aquela crise ali de 2008, 2009, né? Depois passando ali por pandemia, enfim, mas momentos que tiveram alguma pressão na economia, o e-commerce ele sobressaiu por alguns motivos. Por exemplo, o que justifica isso? O consumidor hoje ele consegue fazer, ele precisa continuar consumindo, obviamente, né? Ele tem desde produtos de necessidade básica, alimentos, remédios, enfim, tudo.
Mas a renda dele muitas vezes está congelada. Só que ano a ano os produtos vão encarecendo, etc. Então ele busca economia. O e-commerce, historicamente, praticamente todas as categorias, já tem até pesquisas da FIP e tudo mais, mostra que o e-commerce, em praticamente todas as categorias, perde talvez em uma ou duas no máximo, ele tem preços abaixo do que o varejo físico. Nem sempre, às vezes, o consumidor, vamos falar assim, vai estar sempre mais barato? Nem sempre. Pode ser que eu vou encontrar uma garrafinha térmica que eu quero comprar. Será que na minha cidade eu encontraria algum produto mais barato do que na internet? Provavelmente pode até encontrar. Só que para o consumidor fazer uma pesquisa de preço, quanto tempo ele demoraria para fazer uma pesquisa de preço no varejo físico ali, percorrendo inúmeras lojas, né? Tendo que se deslocar, loja de rua, loja de shopping, centro, enfim. E talvez ele vai pesquisar em quantas lojas em 2, 3, 4 horas ou em um dia. Então, vamos falar que ele consiga ver de 4 a 5 lojas, 10 lojas. No e-commerce, em minutos, vamos falar que em menos de 5 minutos você consegue pesquisar em centenas de sites, né? Ou milhares de vendedores diferentes. E ele vai te trazer uma melhor condição comercial. Então, a probabilidade do consumidor fazer uma economia comprando pela internet é muito maior. E aí, pegando um pouco dessa questão da compra internacional, principalmente os sites da China, isso tem vindo com uma pressão muito forte ali de preço, e mesmo tendo taxação, eles continuam, obviamente, competitivos. Deu uma nivelada, vamos falar assim, mas o consumidor precisa continuar comprando, né? A gente foi falar da taxa das blusinhas, né? Teve vários formatos, teve também essa taxa que o Trump também colocou nos Estados Unidos, gerou uma pressão ali, mas continua a favorecer até o mercado interno. O consumidor continua necessitando de fazer compra, né? Então ele encontra produto aqui, né, disponível no mercado, seja ele que foi importado anteriormente ou fabricado no Brasil. Então eu digo muito disso, né? O consumidor, você tem ali uma facilidade na internet em fazer pesquisa, você tem uma facilidade ali, tem uma economia de tempo, comprando na conveniência da sua casa e toda segurança. Então, o e-commerce acaba sendo uma boa alternativa, mesmo quando tem alguma variável do mercado, seja uma taxação, seja uma pressão na economia, seja inflação. Então, o e-commerce é sempre bem competitivo. Ô Fernando, você acha que a taxa das blusinhas ela foi determinante para que o varejo brasileiro pudesse alcançar esse nível hoje de confiança e esse nível de comercialização? E até pensando de rapidez também na entrega. Também. Ela contribui porque nós somos a favor da livre concorrência, né? Tem que ser competitivo. Se o empresário brasileiro recolhe todos os impostos, qualquer que seja outro fora do Brasil, deveria ser compatível, né? Então, a primeiro momento, assim, parece que uma taxa que pune o consumidor, quando foi muitas vezes colocado, né? Mas olhando para país, né? Olhando para o Brasil, a gente precisa ter igualdade de competição. Então, um empresário brasileiro que produz aquela blusa, ele paga todos os impostos, ele tem folha de pagamento, né, ele contribui, né, uma série de impostos que são normas brasileiras, enquanto muitas vezes uma empresa de fora podia chegar com um produto no Brasil sem pagar nada. Aí falar, mas está prejudicando, né, o consumidor, pressionando a renda dele. Mas não é justo, né? Se a gente for pensar assim, e isso impacta na indústria nacional, que a longo prazo é ruim. Porque esse empresário daqui está gerando emprego, né? Contratando pessoas, comprando matéria-prima, né? Daqui, produzindo, né? E aí tem toda a parte logística, movimenta muito a economia do país, que reverte impostos, que reverte investimento no país. Quando você quebra isso e permite uma importação direta sem nenhuma taxa, né? Sem nenhuma contribuição ali, não vou falar que não é um protecionismo, mas você minimamente igualdade de competição. Sim. Aí você está preservando tudo isso, né? Emprego, renda, impostos e investimento no país. Tem mensagem aqui do nosso ouvinte, o professor Eduardo Coelho. Nunca comprei em sites internacionais nem chineses. Já tive várias experiências desagradáveis, só que já teve experiências desagradáveis em sites locais, inclusive. A não entrega, atrasos de 30 dias, cancelamento pelo site com geração automática de cupom reembolso para comprar no próprio site. Então isso acabou deixando ele um pouco mais arisco, digamos assim, em relação às compras
compras online. Ainda enfrentamos isso, ô Fernando? Ainda temos essa questão de atrasos significativos acontecendo, ainda temos, né, muita gente reclamando, eu fiz o pedido, mas está demorando muito tempo para chegar. Isso ainda é um fator determinante para não compra online? Seria mais na compra internacional que ele está perguntando? Também. Ou na nacional? Na nacional, que ele falou que também. ele teve esse tipo de problema na compra nacional. Então, que ele nem compra em sites internacionais. Justamente para poder evitar dor de cabeça que ele já teve no site nacional. A questão estrutural certo. Precisa melhorar, com certeza, né? Sim. Bom, no ambiente nacional, vou dar um panorama internacional rapidinho também, mas no nacional, muito investimento foi feito em logística. Eu posso dizer que nos últimos anos, né, se a gente falasse 10 anos atrás, era impossível a gente falar de comprar um produto hoje e chegar amanhã ou no mesmo dia. Né? A gente falaria que chegando em 3 a 5 dias já era ótimo. Então, assim, o prazo de entrega reduziu muito por conta do investimento em logística. Construções de centros de distribuição em regiões metropolitanas, né? Então, e aí faz uma cobertura de entrega rápida em toda aquela região. A interligação dessa malha, então foi feita uma interligação até de forma aérea, então assim, os principais e-commerces fizeram investimentos, eles tinham uma limitação de transportadoras, então, por exemplo, o grande transportador de e-commerce historicamente era o Correios, mas ele chegou até um ponto que ele não conseguia atender com uma velocidade, e então o setor privado investiu muito. Então, desde transportadoras privadas, mas também os próprios e-commerce, as lojas virtuais, investindo em logística própria. Até regiões que antes não eram tão assistidas, assim, né, demorou um pouco para chegar, como o Nordeste, hoje já conta com isso. O Nordeste, hoje, várias regiões, nem todas, mas já tem entregas em, no máximo, amanhã. Isso é algo que não se falaria há 5 anos atrás. E aí vem do investimento logístico. E o Brasil é um desafio, né? É um país continental, a gente tem rodovias muito boas e rodovias que ficam aquém, né? Que dificulta, tem lugar que você pegar a região ali do Amazonas que só chega de barco. Então, inclusive tem um grande varejista lá no Amazonas que ele tem uma certa barreira de entrada ali para outros e-commerce de fora, que é essa dificuldade logística. Eu estava até estudando esse caso lá e os grandes e-commerce aqui estão aqui no Sudeste, né, tem dificuldade de chegar um produto rápido. Então o consumidor acaba optando em comprar dessa loja virtual, desse lojista lá do Amazonas. Então, olha como a logística é um diferencial. Foi muito boa a colocação do ouvinte aí. E esse é um fator de decisão de compra. Muitas vezes você opta em uma loja que te entrega mais rápido, mesmo que ela cobre uma taxa para entregar, né? Do que aquele que fala frete grátis, mas te entrega daqui 10, 15 dias. Ou não entrega, de acordo. Ou tem mais, né? Tem o Flávio aqui que mandou, tem um hortifruti, o nosso diferencial é vendas online. Hoje quem tem comércio, se não se especializar em delivery, não se sustenta, e que vem bem a calhar com o que o Fernando falou sobre essa profissionalização da nossa logística nesses últimos 10 anos aqui no nosso país. E até complementando em relação a isso, né, de não ficar para trás, a inteligência artificial também tem sido algo importante, pensando até nos pequenos e médios lojistas, Fernando? Ótima colocação, Sandra. Eu venho falando disso aí. Você pensa o seguinte, a inteligência artificial ela vai ajudar muito o pequeno e médio e-commerce, mas muito. Lógico, o grande também, mas eu digo que é uma possibilidade do pequeno e-commerce que tem pouco recurso financeiro, equipe enxuta, nem sabe a dificuldade da empresa pequena aqui no Brasil, de oferecer um serviço adicional que pode ajudar a vender mais. Vou te dar um exemplo. Atendimento 24 horas. É impossível você falar isso para um pequeno e-commerce, porque o custo é muito alto. Ele não tem equipe para isso, ele tem lá 2, 3, 4, 5 funcionários no máximo no e-commerce dele e se bobear na empresa toda. E aí chega um pedido na sexta-feira, 6h30, 18h30, ele vai olhar só na segunda. Ou se chegar uma pergunta, uma dúvida sobre um produto, esse produto é bivolt, né? Aí ele vai responder isso na segunda. Esse tempo de responder no final da sexta-feira até segunda-feira, provavelmente ele vai comprar de um grande e-commerce. Porque o grande e-commerce vai responder rápido e na hora, muitas vezes, tem equipe de plantão, tem uma série de coisas. Com a inteligência artificial, ele consegue ali, às vezes até ferramentas gratuitas ou valores abaixo de R$100 por mês,
ele consegue disponibilizar um chat, uma ferramenta de atendimento ali de aplicativo, 24 horas, respondendo precisamente qualquer dúvida do consumidor. Que antes, quando a gente vinha aquele chat online, era aquelas perguntas muito robóticas, né? Que a gente ficava até com raiva, né? Falava, pô, fica me jogando para lá, para cá, aperta 1, aperta 2, volta para cá, volta para o início, e não chegava a lugar nenhum, não respondia. Hoje, a IA, ela consegue responder, ela desenvolveu essa inteligência de entender, interpretar e dar a solução para o consumidor. Então, o consumidor, voltando, o lojista, ele consegue oferecer, então, um atendimento 24 horas, que vai responder rápido ao consumidor, que essa resposta rápida ajuda a também converter essa venda. E ajudando assim o consumidor também, que tem a necessidade de comprar aquele produto rápido, né? De ter uma resposta rápida, e também proporcionando que ele não fique refém de comprar só, de repente, de um grande e-commerce, né? Tem mais variedades de e-commerce, porque ele conseguiu ter o retorno rapidamente de mais de uma loja, inclusive do pequeno e-commerce. Fernando, obrigada por trazer para a gente esse panorama, né? É algo que a gente tem no nosso dia a dia, né? E cada vez mais, então é importante também entender, seja aí como consumidor, seja como empresário, né? Empreendedor também, que quer se inserir ou que já está e precisa se aprimorar nesse mercado online e com os usos aí das tecnologias, com certeza. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí, fique sempre à disposição e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado. Conversamos com Fernando Manzano, presidente nacional da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce. Repórter CBN. Janeiro de 2026. Uma organização criminosa acusada de hackear sistemas nacionais